eu sou taxado como responsável por aquele vexame. Muito bem, eu assumo a minha responsabilidade, porque a gente, como eu te falo, brigava pelo time que a gente estava, discutia, mas a gente tinha respeito um pelo outro e continuamos tendo isso. Existe sempre uma controvérsia, eu gosto desse, eu gosto daquele, eu gosto disso, gosto daquilo. Eu posso gostar, mas eu tenho que aceitar que as outras pessoas podem gostar de outra coisa. O que o Cristiano representou para você no futebol mundial? Você acha que falta a seleção brasileira meio que uma dupla mesmo? Quando a gente fala de um treinador estrangeiro para a seleção, o que passa na sua cabeça? O que eu quero dizer para ti, Dimara, é que se nós tivermos no Brasil possivelmente alguém escolhido pelo nosso presidente, poderia aqui dizer o currículo dele todinho, que vocês todos já devem saber de cor, né? Um dos maiores treinadores do mundo da geração dele, dessa época em que nós vivemos no futebol. Me ensinou muito, porque eu tive a honra de trabalhar com ele, né? Me ensinou como pessoa, né? Como profissional, como tudo. Não? Ensinou muito. Luiz Felipe Scolari é o nosso convidado. Obrigada, treinador. Obrigada mesmo por nos atender. É um prazer, mas um prazer enorme ter o senhor aqui com a gente. Prazer é meu, Dimara. Alegria por estar junto contigo novamente, por poder conversar com vocês e desejar um bom ano desse 2023 a todo mundo, e principalmente as pessoas que te seguem aí e ao teu programa, e dizer que quem aprendeu, quem viveu, quem teve a felicidade de viver muito tempo junto e convivendo contigo, fui as pessoas com quem nós trabalhamos aí e que fizemos aquela boa amizade e que até hoje a gente não esquece desses momentos tão bons. É verdade, a gente vive de memórias, né, Filipão? E as memórias, né, daquele tempo, enfim, quando, claro, o Luiz Felipe Scolari foi treinador do Cruzeiro, eu era assessora de imprensa, né, a gente tinha uma equipe muito bacana, uma comissão técnica muito legal. O Luiz Felipe saiu do Cruzeiro para a seleção brasileira, ou seja, ele estava no auge, né, no top. Aliás, ele sempre esteve no auge, né? O ano passado ele estava no auge o tempo inteiro, mostrando para todo mundo, né, na idade, na competência, na história, porque é um menino, gente, porque ele é feliz, gente boa, alegre, amigo dos amigos. E eu sei que vários jornalistas, Luiz Felipe, eles me falam assim, Dimara, mas assim, né, as entrevistas e tal, às vezes são mais difíceis com o Luiz Felipe. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O Luiz Felipe estava na seleção brasileira e o Cruzeiro contratou Vanderlei Luxemburgo. Você se lembra disso? Eu me lembro. Aí o Luiz Felipe veio à Toca da Raposa e eu estava meia apavorada com a história do Vanderlei vir para o Cruzeiro, exatamente por essas histórias, né, que as pessoas fazem a gente ficar com o pé atrás, né, em relação a muita gente. E aí o Luiz Felipe Scolari entrou assim na sala da assessoria, eu falei, ai, treinador, eles contrataram o Vanderlei, o que eu vou fazer? Aí o Luiz Felipe falou para mim assim, ele não é nada disso que falam dele. Você vai trabalhar bem com o Vanderlei. E foi fantástico, foi tudo lindo, a gente ganhou tudo que tinha, o Vanderlei se tornou também um grande amigo meu. E por isso que eu digo que Vanderlei, Luiz Felipe, né, a história que eles fizeram em termos de futebol brasileiro, futebol internacional, né, os dois trabalharam também fora do Brasil. Talvez a gente não vá ver tão cedo, principalmente entre brasileiros, uma disputa tão grande com pessoas dentro das suas histórias, das suas formas táticas,
como eles fizeram. Você sente isso também? Porque vocês eram rivais, mas um tinha um respeito enorme pelo outro, né, Filipão? Dimara, continuamos assim. É claro que nós tínhamos as nossas desavenças, brigamos em Sim. jogos, a gente, cada um fazendo o seu melhor pelo time que estava trabalhando. Por isso que quando tu falaste aquele dia, o Vanderlei foi contratado, podes acreditar, ele é muito boa pessoa e um excelente treinador. E tu vais trabalhar muito bem com ele. E foi o que aconteceu. E eu me lembro, Dimara, lembro que saí do Cruzeiro em 2001 para ir para a seleção. Nós tínhamos aquele grupo fantástico com o seu Beneci, Perrella, Fantástico. o pessoal todo da nossa comissão. Nós estávamos todos ali Geraldinho, naquele né? grupo, nós estávamos todos naquele grupo espetacular e depois fomos contemplados com a Copa do Mundo, onde nós vencemos a Copa do Mundo. E eu venci a Copa do Mundo porque estava no Cruzeiro, porque o Cruzeiro me fez crescer um pouco mais, me deu algumas ideias diferentes, me ajudou, e quando precisou também, o Cruzeiro me ajudou a ir para a seleção. Então nós tínhamos um grupo, e esse grupo eu não vou esquecer nunca, e é bom e importante também saber que as desavenças de um campo de futebol, Dimara, terminam num campo de futebol. Porque a gente, como eu te falo, brigava pelo time que a gente estava, discutia, mas a gente tinha respeito um pelo outro e continuamos tendo isso. Hoje está um pouquinho diferente pelos envolvimentos, pela situação de hoje, pelo Brasil atual, pelas novas situações vividas pelos treinadores, mas o respeito deve continuar. Ô, Luiz Felipe, falando um pouco dessa questão de treinadores, e aí, obviamente, com toda a sua experiência, todos os seus títulos, toda a sua história, depois a gente vai falar, claro, de seleção portuguesa também, da seleção brasileira, do título mundial, né? Aqui, o último, né, gente? Ó, esse ano mostrou mais ainda a importância do Luiz Felipe, né? Todo mundo viu, né? A Ô, Copa. Ah, Dimara, hum, deixa eu te dizer, o título foi 2, o quarto lugar que foi em 2014, verdade, nunca mais aconteceu nada. verdade. As pessoas esquecem que aqueles momentos foram os melhores vividos pela seleção. Verdade, verdade. E foi com o Luiz Felipe. Você sentiu, porque Então, vamos lá. eu estava junto com esse grupo. Você sentiu isso porque eu senti muito do que as pessoas. Primeiro, eu vou dizer o seguinte: nada. Eu, né, aprendi ao longo do futebol, e com ele também, obviamente, o pré-julgamento, né, ou o julgamento, ele é muito fácil. Mas o que um grupo passa, o que uma comissão passa, o que os jogadores passam, sejam em disputas nacionais, seja numa Copa do Mundo, é muito diferente. Cada um sabe aquilo que viveu, né? E aí a gente vai com uma seleção para 2002, uma seleção que, não estou mentindo, tá, gente? O Luiz Felipe veio meio que para salvar a seleção, todo mundo se lembra perfeitamente da situação, né? Ou seja, quando ele saiu do Cruzeiro foi meio que para salvar. Houve até uma história de uma tentativa de que ele permanecesse no Cruzeiro e continuasse, e fosse o técnico da seleção, se tentaram algumas coisas, né? Enfim, mas a situação da seleção era muito ruim. E o Luiz Felipe vai para a seleção. Esta seleção não foi para a Copa do Mundo sendo a seleção, né, que todo mundo acreditava, ou o Luiz Felipe não tinha todo o apoio, não tinha, até porque teve aquela história do Romário também, né, leva Romário, não leva Romário, deu até Jornal Nacional, que eu me lembro perfeitamente, e o Felipe faz as suas opções, né, alguns jogadores ficaram aí nessa história,
E ele aposta no Ronaldo, né, que estava se recuperando de uma contusão seríssima. Ronaldo, que eu estou falando, fenômeno, dono da SAF hoje, dono do Cruzeiro. Ou seja, tinha uma série de situações. Luiz Felipe vai para essa Copa do Mundo e ele vence junto com esse grupo. Foi diferente do que aconteceu com a seleção esse ano? Foi diferente do que aconteceu também com o Tite na outra Copa? Foi diferente do que aconteceu com ele em 2014? Claro que foi. Tiveram outros caminhos, outras histórias. Mas, da mesma forma, todos entraram para vencer, né, Felipe? Todos. E algumas situações são delicadas a gente falar, porque a gente pode estar tirando a responsabilidade ou não acrescentando a responsabilidade que a gente sempre... Mas são jogos eliminatórios, Dimara, em que tem que cometer menos erros possíveis. Nós tivemos aquela seleção de 2002 que não foi uma seleção muito contextualizada por todos, porque nós íamos mal na eliminatória e depois fomos acrescentando condições para conseguir vencer. Depois fizemos aquela seleção 2014 em que perdemos num jogo eliminatório. É normal. E o que aconteceu com as nossas seleções seguintes foram eliminados nos jogos eliminatórios. E as seleções estavam preparadas, prontas, mas um outro erro acontece e perde-se. Não adianta. Quando você lembra da seleção de 2002, claro que eu sempre digo o seguinte, né, Luiz Felipe Scolari, e você, campeoníssimo como sabe muito mais que eu. Às vezes as pessoas perguntam, né, qual que é o caminho da vitória? Eu não sei se tem o caminho, mas eu acho que tem uma receita, uma forma, né, que as pessoas vão chegando, se unindo, o grupo, a determinação, a vontade, né, a história, o estar talvez longe dessas críticas, né, ou viver mais intensamente. Mas do que aconteceu em 2002, aí a gente vai lá em 2014, né? E aí é opinião minha. Em 2002, você tinha uma seleção com Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gaúcho, você tinha Kaká, você tinha o mundo. Você tinha né? Vamos lá, você tinha os melhores e tinha você que era o melhor naquele momento na seleção e tal. Quando você vem para 2014, o Brasil tinha uma lacuna, né? E que eu acho que você pagou esse preço. Você tinha uma lacuna do Adriano, que ficou na história aí por opções dele, pessoais, né? Enfim, daquilo que ele quis para ele. Você tinha o próprio Ronaldo Gaúcho, que também, né, ficou aí numa lacuna, porque era uma Copa para ele, né? E aí você teve que apostar e trazer outros jogadores que nada tinha a ver com a de 2002. Muitos deles, com todo o respeito que eu tenho ao Benar, ao Fred, todos eles, era muito diferente dos jogadores que você tinha em 2002. E acho que muito disso foi jogado em cima de você, hoje nem tanto, né, que acho que as pessoas já notaram isso, mas você foi muito mais, talvez muito mais determinado em ter essa seleção, talvez até do que em 2002, né? Nunca vamos nos esquecer que no jogo esse tídico que tivemos, que perdemos para a Alemanha, não estavam lá dois dos maiores jogadores que nós tínhamos naquela oportunidade, que ainda continuam jogando. Thiago Silva e o Neymar. Sim. Dois jogadores que fazem falta, fizeram naquela partida, fazem falta ainda hoje na seleção brasileira. E aconteceu de no dia nós não estarmos ou focados, ou com aquele espírito adequado para o jogo, ou porque
uma bola que poderia ser a diferença do jogo, foi a diferença para eles. Tudo bem, e aí perdemos o jogo. Mas perdemos de um resultado catastrófico e tudo mais, mas conseguimos ser ainda a equipe que chegou em quarto lugar. Até hoje, ninguém mais chegou. Sim. Quer dizer, eu sou taxado como responsável por aquele vexame. Muito bem, eu assumo a minha responsabilidade, todos têm que assumir sua responsabilidade, mas nós fomos quarto lugar, ninguém mais foi. Quer dizer, se ninguém mais foi, é porque a gente estava fazendo um trabalho razoavelmente bom. E é isso que uma coisa que eu tenho comigo quando as pessoas falam, o 7-1, isso ou aquilo. Olha, já passou, e se forem buscar todos aqueles resultados do Brasil, ninguém foi quarto lugar, ninguém foi. Então, nós não temos que procurar nada diferente, temos que fazer aquilo que foi feito no jogo que perdemos, dar um abraço nos nossos jogadores, tratá-los como humanos, erramos, o adversário teve mais qualidade, ganhou, e pronto, acabou o assunto. E continuar a vida. E depois daquele resultado, quantos resultados positivos, quantos títulos todos nós que estávamos naquele jogo conquistamos, não em conjunto, mas individualmente. Muitos. Então, sinal de que naquele dia deu errado. E assim, como deu errado aquele dia, deu certo em 2002, deu certo com a seleção portuguesa em 2006. E aí tem aquilo, né, Luiz Felipe? Você meio que trouxe o português a voltar a torcer para a seleção dele, né? Você trouxe meio que aquele espírito novamente, né? Eu me lembro, e aí eu vou cometer uma inconfidência, mas tá valendo. Até porque a torcida do Cruzeiro mudou muito. Uma vez com o Felipe na beira do gramado lá no Mineirão, o Cruzeiro, eu não lembro agora contra quem, mas o Cruzeiro estava ganhando o jogo, só que a seleção é ótima, a torcida não estava empolgada. Aí o Filipão virou para mim e falou assim: eu vou mudar essa torcida. Eles vão ter que vir com a gente, eles vão ter que ter esse espírito. Aí eu fiquei pensando que você deve ter feito a mesma coisa com essa torcida portuguesa, né? Trazer eles novamente da forma como se imagina, né? Que tem que ser uma torcida. E voltou essa paixão, né? Como é que foi esse trabalho lá em Portugal? Quando nós chegamos, Dimara, a gente chegou com uma situação em que a seleção portuguesa estava envolvida num ambiente terrível, porque havia nem se classificado na primeira fase da Copa do Mundo de 2002 na Coreia e Japão. E aí a gente foi montando, arrumando, conversando com a direção, conversando com os jogadores, e os jogadores foram entendendo o espírito de amizade que a gente estava tentando montar dentro da equipe, e foram se encaixando perfeitamente até o momento que nós tivemos uma oportunidade de falar ao povo português sobre as bandeiras, sobre o hino, sobre os barcos que nos acompanhavam no Rio Tejo, sobre o ambiente que nós tínhamos que mostrar à Europa, principalmente, que nós fazíamos parte da Europa com Portugal, como deveríamos nos comportar junto a eles e junto às pessoas que vieram ao Euro 2004. E tudo aquilo repercutiu. Foi num momento que nós tivemos lá em Óbidos e repercutiu de tal forma que o povo começou a se interessar muito mais pela seleção, e isso foi o marco de uma seleção que depois foi campeã do Euro, foi campeã da Taça UEFA, de seleções, foi campeã. E começou ali o sentido de gostar da seleção. E é isso que eu senti falta, Dimara, nesses últimos momentos da seleção, não agora, mas nos últimos 8, 10 anos. Parece que nós estamos torcendo para a seleção só um pouquinho. Ou contra, né? Falta-nos o espírito,
falta-nos acreditar nos jogadores e viver junto com eles aquele ambiente, como foi vivido, por exemplo, em 2002, porque nós víamos o pessoal lá no Acre, numa aldeia de índios, comemorando através da televisão uma vitória nossa. É isso que nos falta um pouquinho mais de ambiente. Eu sinto, brasileiro que sou, eu sinto que no Brasil, neste momento, falta-nos entrosamento entre seleção, jogadores, ambiente, vibração, acreditar no nosso país. Aliás, estamos vivendo uma série de controvérsias, mas acreditar nas pessoas, porque parece-me que existe sempre uma controvérsia. Eu gosto desse, eu gosto daquele, eu gosto disso, gosto daquilo. Eu posso gostar, mas eu tenho que aceitar que as outras pessoas podem gostar de outra coisa. E é isso que está faltando, na minha opinião, não só no futebol, mas na vida toda. Na vida toda, com certeza. Para falar um pouco disso, você hoje é o coordenador técnico do Atlético Paranaense, né? Depois de tudo, óbvio, que você fez com o Atlético Paranaense no ano passado, até surpreendendo, né, todo mundo, né? Ninguém dava o Atlético Paranaense como favorito em nenhuma das competições, né? Ali foi um trabalho muito do coletivo, dessa história toda. E aí, para encaixar a seleção nisso, a gente tinha, durante algum tempo, eles se alternaram, né? O Carlos Alberto, o Carlos Alberto Parreira e o Zagallo, um coordenador, o outro treinador, depois um treinador, o outro coordenador. Você acha que falta a seleção brasileira meio que uma dupla mesmo? Olhando hoje com a sua experiência de treinador e coordenador técnico, e você já foi, né, também manager, né, tendo esse outro contexto dentro do futebol, você acha que falta uma dupla para a seleção? Eu tenho junto comigo, no mercado, trabalhando junto, o Alexandre Matos, que é super inteligente, é uma pessoa que conhece todos os meandros do futebol, e eu tenho hoje na minha nova função, a função de cuidar das categorias mais jovens, de saber como esse pessoal trabalha, de passar a eles um pouco da minha experiência, aquilo que eu gostaria que o nosso time tivesse em relação ao futuro, mas eu ainda não tenho um conhecimento profundo. Agora, eu trabalhei na seleção com o Lopes e foi muito bom. Antônio Lopes. Em algumas situações, quando eu me sentia diferente, eu perguntava ao Lopes, ou o Lopes participava comigo na montagem de alguma coisa, e eu sabia que, porque o Lopes tinha vivido muito dentro de campo, ele sabia muito para poder me ajudar. Depois eu tive com o Parreira, também a mesma coisa. E lá na seleção de Portugal, eu tinha o diretor, que era o seu Carlos Godinho, que não era do futebol especificamente, mas conhecia muito dos meandros em volta do futebol e me ajudava porque eu era estrangeiro. O que eu quero dizer para ti, Dimara, é que se nós tivermos no Brasil, possivelmente alguém escolhido pelo nosso presidente, e que ele necessite de um amparo ou necessite de alguém experiente, com conhecimento, com relações internacionais, né? Por que não colocar e deixar essa pessoa fazer esse trabalho e ele fazer o seu trabalho normalmente como um técnico faz? É sempre um apoio, é sempre alguém que pode dar uma diferente opinião sobre A ou sobre B, e se a seleção escolher alguém, e for escolher alguém com experiência, tomara que seja alguém com qualidade, com relações internacionais boas, que conheça
esses meandros do futebol internacional de seleções para poder ajudar o nosso treinador. Agora, não sei quem eles vão escolher, não sei o que é que eles vão fazer, isso não tenho conhecimento nenhum. Mas eu acho que é sempre bom para o treinador ele ter uma pessoa do seu lado com experiência para poder perguntar, tenho essa dúvida ou não tenho essa dúvida? Ou o que é que tu farias? O que é? Ah, antigamente era isso, ou agora é isso, agora é aquilo. Acho muito bom que a seleção tenha alguém junto com o treinador, para que esse treinador também não recaia sobre ele todas essas cobranças. Desculpe. O Luiz Felipe, a seleção portuguesa anunciou Roberto Martínez, né, o espanhol. Ele vai ser o terceiro treinador estrangeiro a comandar a seleção portuguesa de futebol e o primeiro espanhol, né? 40 anos depois do brasileiro Otto Glória, 15 anos depois de você, né? Aí a seleção portuguesa traz mais um estrangeiro. Você trabalhou em 7 países diferentes, né? Quando a gente fala de um treinador estrangeiro para a seleção, o que passa na sua cabeça? Passa que nós devemos respeitar os treinadores estrangeiros em todos os sentidos. E passa que, se tem qualidade, não interessa que ele seja desta nacionalidade ou daquela nacionalidade, com qualidade e sabendo trabalhar em termos de clube e seleção no Brasil, nós temos que ser receptivos, como todos foram receptivos e todos foram bem aceitos nos países em que trabalharam quando nós saímos do Brasil. Nós temos que saber que nós saímos já muitas vezes e já fomos muitas vezes bem aceitos na área internacional e temos que ter essa receptividade com os estrangeiros. E sendo bom, não interessa a nacionalidade. E se quiseres dizer, para ser treinador tem que ser melhor. Pronto, seja melhor e acabou o assunto. Então, eu acho que o país está aberto aos brasileiros, aos estrangeiros, o país está aberto à qualidade, a quem seja muito bom no seu trabalho. E quanto ao Roberto Martínez, eu tenho ele como um bom amigo que eu conheci antes da Copa de 2018, quando nós fomos a um fórum na Espanha, e tomara e quero crer que foi uma indicação correta e que ele vá muito bem em Portugal. Portugal sempre trata todo mundo bem. Então eu posso dizer, porque Otto Glória foi o primeiro, eu fui o segundo, agora o Roberto será o terceiro, e tomara que ele consiga atingir todos os objetivos que Portugal traçou e deseja para o futuro. Você, vamos lá, aposentou, né, da questão de treinador no ano passado. Na Copa agora a gente viu, para mim, mesmo tendo o Messi e tudo mais, o maior jogador do mundo, Cristiano Ronaldo. Acho que pela determinação dele, porque ele não é talvez tão talentoso quanto o Messi, mas ele se superou o tempo inteiro na carreira, né? As histórias que a gente lê dele, ele sempre se superou. E é um jogador apaixonado em você, que você trouxe para a seleção, né? Tá agora no trabalho novo na Arábia, mas é um final de carreira, né? De uma história toda, que sempre fala de você, que tem esse carinho de aprendizado e de tudo mais com você. O que o Cristiano representou para você no futebol mundial? É isso que eu estou dizendo mesmo? Dessa impressão que a gente tem de fora? Em primeiro lugar, queria dizer o seguinte: quem trouxe realmente o Cristiano para a seleção, ou quem o viu jogando pela primeira vez e ficou encantado, foi o nosso amigo Mortosa. Lembra dele, Dimara? Grande Mortosa. Arrasou, hein? Cristiano Ronaldo da seleção foi Mortosa. Foi Mortosa, porque jogava na seleção principal
o Quaresma. Ah. E o Quaresma era o titular, o Cristiano subiu do Júnior, o Mortosa foi um determinado jogo, viu o Cristiano e disse assim, ó, tem isso que trazer. Mas o Mortosa tem 17 anos, eu não vi, tem que trazer. E aí a gente trouxe, porque se alguma vez eu trabalhei com alguém que eu podia fechar os olhos e fazer qualquer coisa, era o Mortosa. E aí eu disse, tá bem, então vamos trazer. Aí a gente trouxe o Cristiano. O Cristiano foi tudo isso aí, é tudo isso aí. É um jogador diferente, porque ele não se contenta com algumas coisas, não. Ele quer sempre o melhor. Ele vai buscar, mesmo que ele não tenha a genialidade do Messi, ele faz coisas geniais porque ele trabalha, porque ele insiste, porque ele quer, ele é objetivo. Então, ele conseguiu tudo o que ele conseguiu porque ele é insistente, com ele mesmo. E agora vai no fim de carreira no Al Nassr, e eu espero, sinceramente, que esse fim de carreira seja também o recomeço de tudo aquilo que ele foi junto com a gente lá em 2003, 2004. Termine ou imagine terminar sua carreira futebolística no melhor índice possível. E ele tem condições para isso porque ele é determinado. O que 98% dos jogadores não têm essa determinação, ele teve e tem. Fantástico mesmo. Ô, Filipão, a gente está caminhando para o final. Queria que você falasse desse trabalho que você inicia no Atlético Paranaense, né? Esse da coordenação técnica, e do seu futuro também, né? Os filhos do Felipe eu conheci pequenos, né? Hoje já são homens. Tem netinhos? Dimara, se tu vir, eles estão mais bonitos que o avô. Isso pode garantir. O de Portugal tem 3 netos, 2 netos, um de 8 anos e meio, um de 5,5, uma netinha de 2,5. E o do Brasil, eu tenho uma netinha de 10 dias. Ah, que linda, Felipe, que linda. Dona Olga tá apaixonada, né? É a Ana, que nasceu em Porto Alegre, que está muito bem. Felizmente, a ciência ajudou muito no seu nascimento. As pessoas que trabalharam também foram espetaculares. Tudo que aconteceu foi muito bem dirigido pelas pessoas do Hospital do Moinhos de Vento. E eu tenho quatro netos. 2 meninas menores e 2 maiores. São espetaculares, e tu conheceste os meus meninos, né? Agora já são homens, já tem família. Ir lá conhecer os netos agora. Agora vai ter que conhecer os netos. E esse meu trabalho aqui, Dimara, é um trabalho que eu ainda estou aprendendo. Como eu te disse, eu estou bem ladeado, porque eu tenho no mercado de jogadores, no mercado que trabalha com atletas, conhecimento com compra, venda de atleta, que é o Alexandre, que é esse o serviço do Alexandre, e ele faz muito bem. No meu, que é com as categorias de base, com o principal, até chegando no Turra, institucionalizar dentro do Atlético uma forma de jogar, ou fazer com que esses atletas melhorem suas performances para chegar à equipe de cima, principalmente nas categorias sub-14, 15, 17, sub-20. Já temos 3 jogadores na seleção sub-20, sendo que um saiu aí do Cruzeiro, que é o Vitor Roque. Temos o Michael, goleiro. Temos o Michael, o goleiro, e temos mais um atacante, um 9,
que saiu da Copa São Paulo agora e foi convocado para a seleção. E a gente tem algumas coisas que vai trabalhar a partir de fevereiro, metade de fevereiro, fim de fevereiro em diante, quando nós começamos com essas categorias, para ver se a gente consegue o entrosamento e consegue passar a eles a ideia de que possamos formar jogadores com muita qualidade nas nossas categorias de base para eles serem úteis no Atlético. Olha, eu conversei hoje com muita honra mesmo, com um dos maiores treinadores do mundo, né? Luiz Felipe Scolari. Os títulos a gente vai botar aí na telinha, porque é muito, aí vai subindo aí os títulos dele. Mas mais do que isso, com um amigo querido, com alguém que me ensinou muito, eu disse que é da vida e é da vida mesmo, com alguém que eu gosto muito. E o mais bacana disso tudo é que a gente se vê muito pouco, se fala muito pouco, mas todas as vezes que a gente tem chance de estar perto, é como se nunca tivesse saído de perto, né? Por admiração, por respeito, porque a gente tem respeito. Que a gente respeito. tem respeito pelo outro, que a gente se admira na profissão, se admira como pessoa, porque a gente sabe que a gente, de vez em quando, vai ter a oportunidade de conversar, vai ter a oportunidade de relembrar tantos momentos bons que nós passamos juntos, tantos momentos diferentes e coisa e tal, que tivemos que enfrentar também, e porque é a nossa vida, e sabemos como vivê-la com a simplicidade que a gente sempre teve e com a amizade, o carinho, o amor que a gente tem por todos, por um pelo outro, por todos que nós convivemos juntos. Graças a Deus. Então, Felipe, obrigada demais, valeu muito. Agradecer em nome do Jornal O Tempo, Beijo. Portal O Tempo, Super Notícias, Rádio Super e, claro, de nós todos. O Felipe, então, vai estar em todas essas nossas mídias, nessa entrevista super especial da volta do Dimar Entrevista na segunda temporada. A gente começou de pé direito. Valeu, Felipe, um beijo enorme. Beijo a vocês todos aí, tudo de bom. Tá? Fica com Deus, beijo grande. Também, tá? Tchau.